E aí, pessoal, tudo bem? Dado as nossas introduções às ferramentas que a gente vai utilizar de maneira incansável aqui na álgebra linear, agora a gente vai tratar o problema central da álgebra linear, que é resolver sistemas de equações. Então, essas equações elas vão ser lineares, né? Que significa que as variáveis são apenas múltiplos, perdão, apenas multiplicado por números, né? A gente nunca vê x vezes y, tá? A gente sempre vai ver 2x, 3x, blá, blá, mas nunca x vezes y. Na nossa primeira sistema linear vai ser pequeno, que a gente vai tratar, tá? Mas a gente vai ter agora uma ideia das coisas que a gente vai precisar, tá? E vai se encontrar aqui, né? Então, o primeiro sistema linear que eu vou apresentar vai ser uma equação bem simples, tá? Com a ferramental do ensino médio. Com o próprio ferramental do ensino médio a gente já é capaz de resolver. O problema é que minha mesa digitalizadora de novo parou de responder. E aí, vida classificada por causa da rebeldia do material. Tá? Consegui. E ainda tá gravando, tá gravando. Beleza. Então, primeira equação linear que a gente vai tratar aqui é x menos 3y sistema, né? Igual a 1 e 3x mais 2y igual a 11. Então aqui a gente tem duas equações e duas variáveis, tá? A gente vai começar por uma linha por vez, tá? A primeira equação, x menos 2y igual a 1, vai produzir uma reta, né? No plano xy. O ponto x igual a 1, y igual a 0 é um ponto na reta, né? Porque ele resolve a equação, tá? O ponto x igual a 3 e y igual a 1 também é um ponto na reta, porque 3 menos 2, né, é 1. Se a gente escolhe x igual a 101 a gente vai encontrar y igual a 50, a 50. Então a gente tem relações entre dois pontos, né? Dado um ponto, a gente consegue encontrar outro. A inclinação dessa reta em particular vai ser meio, né? Porque y ele aumenta, né? Por 1 quando x aumenta por 2, né? Se a gente dobra x, a gente aumenta em uma unidade de y só. Mas inclinações são importantes em cálculo, né? E aqui a gente está falando de álgebra linear. Tá? Então, a gente vai mostrar que a primeira reta, x menos 2y igual a 1. Não, primeiro vamos mostrar a primeira reta, né? Então, tem um x e 8y. Então a gente está tratando de uma reta que vai um, passar por um e passar por 3, 1 também, né? Aqui é a nossa reta.
aqui é a nossa reta, tá? Ah, a segunda reta, né? É a segunda linha, né? Ela vai vir, né? Dessa segunda equação. Então, 3x mais 2y igual a 11, tá? Segunda reta, passa aqui. Reta é x mais 2y igual a 11. Tá? A gente não pode perder o ponto x igual a 3 e y igual a 1, né? Onde as duas retas vão se encontrar. Então, esse ponto aqui é x igual a 3 igual a 1, tá? Aqui onde as retas se esse ponto 3, 3, 1, ele passa pelas duas retas e resolve ambas as equações. A gente tem uma infinidade de pontos que resolve cada equação individual, mas para resolver as duas equações ao mesmo tempo, né? Para resolver as duas equações ao mesmo tempo, a gente precisa que ele passe um ponto que passe esses dois, né? Que encontre as duas retas, tá? Ah, então, o que, que a gente pode falar sobre linhas, né? A imagem da linha mostra duas linhas, né? Se encontrando em um único ponto, tá? Então, aqui, essa imagem que vai mostrar as duas linhas se encontrando em um único ponto, vai demonstrar onde é a solução do ah, nosso sistema linear, ok? Agora a gente vai continuar nesses sistemas, né? Mas agora a gente vai pensar nele como colunas, né? Pensar a imagem de colunas dele. Então eu quero reconhecer o mesmo sistema linear como uma equação vetorial, tá? É essa a interpretação quando a gente começar a passar para a representação de colunas, tá? Na álgebra linear. Em vez de números, a gente precisa ver vetores, né? Se a gente separar o sistema original em suas colunas, em vez de suas linhas, a gente vai obter uma equação vetorial. Então, a gente vai ter uma combinação, vai ser representante do sistema. Então, x, e ele vai multiplicar um vetor igual, né? Ele multiplica um vetor 1, 3, né? 1 aqui, 3 aqui. E y multiplica o vetor menos 2, 2. Essas duas equações precisam representar por 1, 11 e b. Tá? Essas duas colunas, esses dois vetores colunas da equação da esquerda, né? Aqui a gente tem dois vetores colunas na equação de esquerda. E o problema é encontrar a combinação desses vetores que é igual ao vetor da direita. Tá? A gente está multiplicando o primeiro. Então, a primeira coluna por x e a segunda coluna por y e adicionando. Então, a gente está tratando de uma equação linear ou de uma combinação linear. Né? E, se a gente escolher com a escolha certa, né? A gente vai escolher x igual a 3 e y igual a 1, né? O mesmo número que a gente encontrou na equação usando as linhas, né? A gente vai produzir 3 vezes a coluna 1, mais uma vez a coluna 2, igual a b, tá? Então, aqui a representação de coluna, ela vai combinar os vetores colunas do lado esquerdo para produzir um vetor b no lado direito, tá? Então, como é que a gente vai representar isso nessa representação de coluna, né? As duas equações e duas variáveis. A gente vai, eu digo, quando representar isso, como a gente vai representar isso algebricamente, tá? Então, a gente vai ter
cartesiano. Tá? Uh, um, dois, quatro, seis, sete, nove. Seis, tá? Então a gente tem na primeira coluna vai ter vetor 1, 3, né? Vai ter esse vetor na primeira coluna. Na coluna 2 vai ter o vetor nos 2, 2. Tá? E, né, a gente vai ter dentro da... Esses aqui são, né, esses são os vetores que a gente... nas duas colunas, né? Então aqui a gente tem dois vetores no plano. E a gente vai ter uma soma, né, de combinações lineares desses vetores ao longo da diagonal, que vai ser um vetor B, que precisa ser um 11. Né? Um 11 que é a solução, esse terceiro vetor. Né? Vai ser o lado direito da equação linear. Então, a gente pega, a gente sabe que a resposta vai ser 3 vezes o primeiro, mais uma vez o segundo, para dar o terceiro. Então, vou pegar esse vetor aqui e vou multiplicar ele por 3, ou seja, vou alongar o comprimento dele em 3 vezes. Eu queria alongar só o comprimento, mas eu estou alongando o tamanho dele também, né? Queria fazer isso, mas... Bem, então esse cara aqui, né? Esse aqui é o vetor 3, 9. Que nada mais é do que 3 vezes a coluna 1. 3 vezes a coluna 1, ok? E a gente sabe que pela solução, 3 vezes a coluna 1 mais uma vez a coluna 2, precisa ter B, vetor B. Vou colocar a setinha em cima aqui. A gente vai ter esse vetor B. E como é que a gente interpreta isso, né? Pode verificar que se a gente somar caras aqui, pega o menos 2, 2. Pega 3, 9. Importa mais? Se a gente somar esses dois caras, perdão, perceba que, fechando o paralelogramo aqui,
Fechando o paralelogramo aqui, a gente vai ter o vetor 1, 11. Vamos deixar azul é que eu não consigo enxergar onde está o vetor 1, 11. Obviamente ele não vai estar na posição certinha, porque os negócios aqui estão claramente tortos, né? Mais fácil desenhar o vetor primeiro, né? Vai ser mais ou menos aqui. Tá horrível. Isso aqui só para medir. Vetor 1, 11 vai ser aqui. Aqui eu não dobrei por nenhum, tá? Isso foi só dar isso como referência para não falar besteira, né? Não desenhar. Ok? Era aqui, é o vetor B. Bem, tá? Ok? Então, é essa a interpretação geométrica, né, da representação de colunas, né, da equação linear. Tá bom? Então, repetindo, né, o lado esquerdo da equação vetorial, tá, é combinação linear das colunas. O problema é encontrar os coeficientes corretos. X igual a 1 e y igual a 1. Perdão, x igual a 3 e y igual a 1. Então a gente está combinando multiplicação escalar e adição vetorial em uma única etapa. Essa etapa vai ser crucialmente importante porque ela vai ter as duas operações básicas, tanto a multiplicação quanto a adição. Como é que a gente vai resolver isso? Multiplicar 3 pela primeira coluna, 1 pela segunda coluna e depois adicionar, tá? Então, essa tá aqui que a combinação linear que representa combinação linear que representa a solução do nosso problema vai ser 3 vezes o vetor 3, mais uma vez representa 1, né? Vetor menos 2, 2. Isso vai ser igual a 1, 11. Ok? Então é claro que a solução x igual a 3y igual a 1 é a mesma, né, da representação em linhas. A gente não sei qual a representação você vai querer, vai preferir, tá? Mas é importante, a gente pode suspeitar que as duas são a representação das duas linhas é mais familiar, né? E, e vai ser a primeira a ser escolhida porque é a representação que a gente está acostumada desde o ensino médio, né? Em alguns problemas de cálculo que podem até não ser de combinação linear, mas que exige algum tipo de resolução de sistema. A gente escolhe, a gente trabalha com a representação de linhas, né? Então a gente pode imaginar que seja a primeira que a gente vai preferir. Mas a gente pode gostar mais da forma da coluna, né? Da forma da linha, né? Mas apenas até agora, né?
a preferência aqui vai ser combinar vetores de coluna. É muito mais fácil ver uma combinação de 4 vetores no espaço quadridimensional do que visualizar como quatro hiperplanos, né? Que pode se encontrar em um ponto, né? Mesmo um hiperplano já é difícil da gente conseguir interpretar, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com espaços de dimensão maior que 3, vai ser muito complicado a gente interpretar geometricamente do que a gente está trabalhando na representação de linhas, né? Então, a matriz de coeficiente do lado esquerdo das equações é dada por uma matriz 2 por 2, tá? A matriz A. Então, a matriz A, matriz coeficientes, vai ser a matriz A, e ela vai ser dada por primeira linha. Então, primeira coluna, né? A primeira coluna dos coeficientes, 1, 3. Segunda coluna, menos 2, 2. Tá? Ok? Então, é muito típico em álgebra linear a gente olhar as matrizes por linhas e por colunas, tá? Então, as linhas, elas vão dar a representação em linha e as colunas vão dar a representação em coluna. Mesmos números, diferentes representações, mesmas equações. A gente vai combinar essas equações em problemas de matrizes do tipo AX igual a B. Então, uma equação matricial do tipo AX igual a B, para o nosso exemplo em particular, o vetor, tá? Vai ser, por exemplo, a nossa matriz A, coeficientes, vezes um vetor incógnita, né? Tá? E ele vai dar o vetor B. Tá? Então, a representação de linhas, a gente vai começar tratando, né, com duas linhas de A, né? São as duas linhas de A. A representação de coluna combina as colunas, né, daqui da próxima matriz A. O número x igual a 3 e y igual a 1, ele vai ser a solução do vetor x. E aqui a gente pode fazer a multiplicação de escalar a multiplicação da matriz pelo vetor, né? Vai ser uma multiplicação escalar com linhas, né? Vai ser a combinação da coluna. Então, a x igual a b, essa solução vai ser representada na forma de multiplicação real pelo matriz de coeficientes, o vetor que é a solução para esse sistema, 3, 1, e o vetor B. É a representação. Ok? Um, o mais que a gente pode tratar? Se a gente olhar para o futuro, né? Que, a princípio, né? A gente vai resolver N equações em N incógnitas. Só que esse N pode ser qualquer N. Então a gente não está indo em alta velocidade, porque sistemas menores permitem exemplos e imagens e um entendimento completo, tá? Por isso que a gente começa devagar. A gente é livre. Quem quiser vendo é livre para poder ir mais rápido, né? Desde que a multiplicação e a inversão de matrizes fiquem claras, tá? Essas duas ideias vão ser as chaves para as matrizes invertíveis, tá? Então a gente vai listar 4 etapas para entender a eliminação usando matrizes, tá? A primeira etapa vai ser que a eliminação, né, ela vai de a algum U, uma matriz U triangular, por uma sequência de passos de matrizes E e J, tá? A segunda etapa, já tá, para a eliminação de matrizes, vai ser que o sistema triangular é resolvido por substituição inversa. Então, o trabalho vai de baixo para cima. Tá? A terceira etapa é que, em linguagem matricial,
em linguagem matricial, a, a matriz A é fatorada em duas matrizes, L vezes uma matriz U. L vai ser uma matriz triangular inferior e U vai ser uma matriz triangular superior. Tá? E a quarta etapa é que a eliminação é bem sucedida se A for invertível, né? Mas a gente pode precisar de algumas trocas de linha, tá? Então, em quatro etapas, a gente consegue resumir a eliminação matricial. Vai ser o problema que a gente vai se debruçar ao longo das aulas. O algoritmo mais usado em ciência computacional vai dar esse passo, tá? Então, isso aqui, se você for descrever o programa que passa eliminação, ele vai usar esses passos, tá? E o MATLAB vai chamar esse algoritmo de LU, tá? A forma mais rápida é a barra invertida, né? Então, X na MATLAB, X barra invertida, X minúsculo igual a barra invertida, B, tá? Mas a álgebra linear vai além das matrizes quadradas inversíveis, tá? Uh, a gente vai formada por n matrizes a x igual a zero, pode ter muitas soluções, né? Essas soluções vão para um espaço vetorial. Posto de A leva a dimensão desse estado vetorial. Então, aqui, né, mais para frente a gente vai começar a tratar esse tipo de coisa. Então, tudo isso vai vir mais para frente, a gente não vai se apressar e a gente vai chegar lá eventualmente. Então, a gente tratou agora o sistema de duas equações, agora a gente vai tratar as três variáveis x, y, z, representando um sistema linear de três equações. Também é um sistema do tipo ax igual a b, tá? Também é um sistema do tipo ax igual a b, mas agora a gente vai tratar um sistema de três variáveis. Então, 2y mais z igual a 6. 2x mais 5y mais 2z é igual a 4. 6x mais 3y mais z é igual a 2. Tá? Aqui a gente está olhando para números x, y, z que resolvem as três equações ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é o problema que a gente vai resolver aqui, né? Agora. Tá? Então, a gente procura os números x, y, z, que resolvem as três equações de uma vez só. Esses números desejados podem ou não existir, tá? Às vezes, simplesmente a gente não consegue, essa equação não tem solução, tá? Para esse sistema, em especial, eles existem, tá? Quando o número de incógnitas vai corresponder ao número de equações, né? Então, nesse caso, três incógnitas, três equações, não 3 é igual a 3, geralmente a gente vai ter uma solução, tá? Antes de resolver o problema, a gente vai visualizar das duas maneiras. Então, a representação em linhas, tá? A representação em linhas vai mostrar três planos que estão se encontrando e estão gerando um ponto. A representação em colunas vai combinar três vetores colunas, que vai produzir um vetor B, que vai ser o vetor 6, 4 e 2. Né? 6, 4 e 2. Na representação de linha, cada equação vai produzir um plano no espaço tridimensional. Então, o primeiro plano é, exemplo, agora vai ser difícil a gente conseguir tentar isso. O, então, na imagem, na imagem aqui,
O primeiro plano, né, ele vai vir da primeira equação, tá? X mais 2y mais 3z igual a 6, tá? Então, esse plano, em preto, tá? Ele vai cruzar, ele vai cruzar o eixo x, o eixo y e o eixo z nos pontos 600, 600, 0, vai cruzar em 030 e, e vai cruzar em 002, tá? Em 00. Esses três pontos vão resolver a equação e eles determinam um plano inteiro, tá? Esses três pontos vão determinar um plano inteiro. O vetor xyz igual a 000, ele não resolve essa equação, né? Não resolve x mais 2y mais 3z igual a 0. Então, esse plano não vai conter a origem, né? O plano da segunda linha, não, da primeira linha, né? X mais 2y mais 3z, ele não passa pela origem e ele vai ser paralelo a um plano x mais 2y mais 3z igual a 6, tá? Então, a gente pega essa equação, torna ela uma equação homogênea. Então, ao invés de colocar aqui 6, a gente coloca 0, vai ter outro plano que é paralelo a esse plano, mas que não passa na origem. Quer dizer, que passa na origem, né? O plano vai passar e vai 0, né? Quando o lado direito aumenta para 6, o plano paralelo vai se mover para fora da origem, né? Então, se a gente colocasse um 0 aqui, a gente teria esse mesmo plano, mas ele passaria pela origem aqui, né? Mas como não é 6, ele não passa. A gente está caminhando ele em 6 unidades e ele vai estar fora da origem, né? Agora, o segundo plano, ele vai ser dado pela equação da segunda linha. Então, 2x mais 5y mais 2 igual a 4. Segundo plano, o plano azul, é dado por essa equação. Então, ele intercepta o primeiro plano em uma linha, né? Uma reta. E essa reta vai ser essa linha R, tá? Ele vai interceptar esse plano numa reta inteira, né? Dois planos intersetados, eles vão formar essa reta, né? O resultado usual, duas equações de três variáveis, é uma reta L de soluções. Então, note que se a equação for x mais 2y mais 3z igual a 6 e x mais 2y mais 3z igual a 0, vai ter esse mesmo, né? Aqui agora a terceira equação ela vai dar um terceiro plano, tá? E ele vai cortar a reta L em um único ponto. Então, essas duas equações juntas vai dar como solução essa reta L. Agora, se eu incluir o terceiro ponto com a reta L, que são as combinações onde esses dois planos intersetam, ele vai cruzar num único ponto, esse ponto aqui, tá? Ok? Esse ponto ele vai passar pelos três planos ao mesmo tempo e ele vai resolver as três equações. Então é difícil de desenhar essa interseção tripla, por isso que eu nem desenhei, eu simplesmente aproveitei a imagem. E mesmo na imagem, né, a gente precisa dividir em duas partes. Então, essa interpretação tripla aponta para alguma coisa que é mais fácil a gente ter que imaginar. Desenhar para um sistema de mais do que três equações vai ser impossível, para três equações já é difícil, né? Esses três planos, eles vão gerar a solução, né? Vão se encontrar na solução e a gente ainda não encontrou, tá? Então, a coluna, a forma de coluna, ele vai agora nos dar imediatamente por que a solução desse sistema, né? Tá dado a solução é x é igual a 2, né? Mas a representação de coluna vai ser muito mais imediata, porque a solução é 2. Então, na representação de coluna, a gente vai começar com os vetores na forma da equação ax igual a b. Então, a equação, vamos olhar para ela de novo. Vou até copiar ela de novo.
essa aqui é a equação, e eu vou querer escrever ela na representação de coluna. Então, x vezes a matriz dos coeficientes de x, 2, 6, mais y, vezes a matriz de coeficientes de y, 2, 5, menos 3, mais z, vezes a matriz do coeficiente de z, 3, 2, 1, igual a vetor b, 2. Ok? A gente começa por aqui. Então, as variáveis, elas são os coeficientes x, y, z. A gente quer multiplicar essas três vetores colunas pelos correspondentes números x, y, z para produzir o vetor b, que é 6, 4 e 2. Tá? Então, aqui a gente vai mostrar como é que é isso na representação de coluna e acaba ficando muito mais fácil. Tá? Então, isso aqui na representação de coluna vai ser isso. Tá? Na representação de coluna é isso aqui. Escrever menor. Dá para ver a mesma imagem. Ok? Então, aqui, né, a combinação linear dessas colunas podem produzir qualquer vetor B, tá? A combinação que produz B, 6, 4 e 2, é exatamente duas vezes a terceira coluna, né? Perceba que a solução, esse B aqui, vetor B, ele é paralelo ao vetor Z, né? O vetor que está dos coeficientes de Z, né? Então, se a gente dobra o vetor Z, a gente chega no vetor B, a gente pode simplesmente ignorar o vetor 1, tá? Então, é... então, como o vetor B é justamente duas vezes a terceira coluna, os coeficientes que a gente precisa vão ser x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 2. Então, esses três planos na representação de coluna se encontrando, vão se encontrar, né? Desculpa, na representação de linha se encontrando, vão se encontrar no ponto 002. Então, a combinação correta para essa equação vai ser tomar x, y, z, correta para essa equação, vai ser tomar x, y, z igual ao ponto 002. Né? Zero, zero, resolve essa equação. Tá? Ahn, Então a gente tem três linhas na representação de linha e três colunas na representação de coluna, né? Mais o lado direito da equação. Então as três linhas e as três colunas vão conter 9 números, né? Então esses 9 números vão preencher uma matriz 3 por 3, uma matriz A 3 por 3, que vai ser a matriz de coeficiente. Então, para esse sistema, o AX igual a B, a nossa representação para matrizar vai ser a matriz 1, 2, 6, 2, 5, menos 3, 3, 2, 1. Ok? Essa é a representação. Tá? Então, a letra maiúscula A, ela vai nos dar, né,
todas os 9 coeficientes nesse arranjo quadrático, né? Esse arranjo quadrado. A letra B vai denotar o vetor coluna que corresponde ao vetor 6, 4 e 2. Tá? As variáveis x, y, z são também um vetor coluna, que vai um componente x, y, z. A gente vai usar a nossa setinha para representar o vetor x, porque ele vai ser o vetor das variáveis. Tá? Então, para as linhas, né, a equação que a gente apresentou vai ser dado, né, como reduzida na equação matricial. Dois, seis, dois, cinco, três, três, dois, um. Isso é a matriz A, vezes, vezes x, né? Então, x, y, que é a matriz, é o vetor das incógnitas. Isso é igual ao vetor B, que é 6, 4 e 2, né? Ok? Então, essa aqui vai ser a equação matricial AX igual a B. Ok? Então, a pergunta básica aqui é: o que significa multiplicar A vezes o vetor X? Então, a gente pode multiplicar por linhas ou por colunas. De qualquer forma, AX igual a B deve ser uma afirmação correta das três equações. Então, e nas duas representações. Então, a gente faz as mesmas 9 multiplicações de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira, a gente vai fazer as 9 multiplicações. Então, como é que vai ser a multiplicação por linhas? A multiplicação por linhas. A multiplicação por linhas vai ser uma matriz AX. Opa. Vai ser o quê? É igual. Para o caso 3 por 3, tá? Para o caso 3 por 3, a gente vai ter linha 1. Droga. 1 vezes x. Mesa tá parando toda hora. Linha 1 vezes x. Linha 2 vezes x. Linha 3 vezes x. Tá? E a multiplicação por colunas. A multiplicação por colunas. A x é uma combinação de vetores colunas. Então, a x vai ser x. É, que é o vetor x, tá? Escalar vetor x, escalar vetor x, escalar vetor x. Então, aqui vai ser x vezes a coluna 1, mais y vezes a coluna 2, mais z vezes a coluna 3. Então, como em cada linha ou cada coluna vão ter três números, né? Vai dar 9 equações de qualquer jeito, né? Quando a gente substitui a solução x igual a 0,02 para o nosso sistema, essa nossa representação aqui, né? Essa multiplicação a x igual a b vai produzir
ao invés do vetor incógnita, a gente vai ter o vetor solução. 0, 0, 2. Tá? A multiplicação tem que dar isso. Tá? Isso é 2 vezes a coluna 3. É 2 vezes a coluna 3. Né? Ok? Isso vai resultar no vetor B. Tá? O produto escalar da primeira coluna é 1, 2, 3, escalar 0, 0, 2. Isso dá 6. Né? E as outras. Na primeira linha, perdão. Na primeira linha, 1, 2, 3 vezes 0, 0, 2 vai dar 6. As outras linhas vão ser dadas pelos produtos escalares 4 e 2. Então, a gente vai ver a x como uma combinação de vetores de colunas de A, justamente porque o escopo da álgebra linear a gente vai tratar na representação de coluna. Então, vamos tratar um exemplo. Então, um exemplo aqui, que a gente vai tratar, vai ter uma matriz 3 por 3, A, e a matriz I, que é a identidade, que é quando as primeiras. Não, vou apresentar. Então, a matriz A, X, a multiplicação. Matriz A, X. Matriz A qualquer, tá? Não é mais a mesma matriz A. Eu vou escolher uma outra matriz A. 1. Todo o resto é zero. Vezes 4. A gente pode fazer linha 1, linha tal, linha tal, linha tal. Fazer linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Ou a gente pode fazer coluna nessa representação, né? Primeiro elemento da segunda coluna vezes a primeira coluna, segundo elemento da segunda coluna vezes a segunda coluna, e blá blá blá. Mas o importante é que ambas têm que dar a mesma coisa e precisa dar 4, 4, 4. Tá? Se eu tiver a matriz identidade, especial, né? A gente vai ter 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, vezes 4, 5, 6. Isso vai resultar em 4, 5, 6. Tá? Usando qualquer uma das duas formas de multiplicar as matrizes. Né? Se a gente agora está sendo uma pessoa da representação em linhas, né? Então o produto escalar 1, 0, 0 com 4, 5, 6 vai ser 4. Se a gente é uma pessoa de coluna, né? Então a combinação linear AX é 4 vezes a primeira coluna. Tá? 1, 1. Na matriz a segunda e terceira coluna são vetores zeros, né? Então, as outras matrizes I, a outra matriz I é especial, né? E ela tem o que a gente vai ter no que a gente vai chamar de diagonal principal, tá? Na diagonal principal, ela é recheada de uns, né? Então, qualquer vetor que multiplica essa matriz, ele não é alterado, tá? Essa é como se fosse uma multiplicação por mas para as matrizes e vetores. Então, essa matriz especial, né? Ela vai ter tá representada no exemplo 3 por 3, mas ela pode ser n por n, desde que ela seja zero em todo mundo e 1 na diagonal principal, e ela vai ser a matriz identidade, e a propriedade da matriz identidade é que ix vezes x desculpa, i vezes x sempre vai ser o próprio x, tá? A primeira linha de uma matriz 2 por 2, agora a gente vai falar um pouco de notação, vai conter dois elementos.
Então, um elemento que a gente vai chamar de A minúsculo em índice 1 e um elemento A12. A segunda linha vai conter o elemento A21 e A22. E primeiro, então, a gente vai dar números das colunas. Então, a gente vai chamar e depois o... Não, perdão. Primeiro, a gente vai dar o número da linha. A gente vai chamar a IJ, a linha vai ser representada pela letra I. O segundo índice, o J, vai ser o número da coluna. Então, mas esses subscritos, eles não são muito convenientes como no teclado, tá? Então, se a gente estiver digitando, né? Então, na representação real, vai representar cada elemento da matriz desse jeito, a IJ. I é uma linha, as linhas, J das colunas. Digitando, né? Não é muito conveniente escrever assim. Vai programação escrever assim, tá? Então, a entrada A57 vai ser dada assim, tá? E ele vai ser o elemento da linha 5, coluna 7, ok? Então, dá uma dada matriz A genérica, 2 por 2, a representação dela vai ser primeira linha, primeira coluna, elemento A1. Segunda linha, segunda coluna, primeira linha, A12. Segunda linha, primeira coluna, A21. Segunda linha, segunda coluna. Ou, na representação digitada, A1, A2, A1, A. Ok? Tá? Então, para uma matriz M por N, quando a gente fala uma matriz M por N, o índice I ele vai de 1 até M. E a coluna, que é o índice das linhas, né? E as colunas, o índice coluna, J, ele vai parar em N, vai de 1 até N. Então, existem M vezes N entradas numa matriz de, de M por N, tá? Então, numa matriz A e J, tá? Vai ter M vezes N, perdão. Um elemento A e J vão existir M vezes N elementos A e J numa matriz M por N. Uma matriz quadrada de ordem N vai ter N ao quadrado entre elas, tá? Então, isso é uma representação, tá? Então, por hoje é isso, tá? Conseguiu fazer uma introdução bem geral, né? De linear. Quando tratando série de questões que, a princípio, são bem elementares. A maioria, talvez, alguma coisa tipo a representação de linhas, a representação geométrica da representação de linhas e da representação de coluna não tenha sido clara no ensino médio. A representação de colunas pode ser uma novidade, né? Mas a gente conseguiu fazer uma breve revisão sobre a geometria e as equações lineares, ok? Então, na próxima aula, a gente vai de novo, né? Dessa vez a gente vai tratar em um vídeo só, né? Condensado, e a gente vai fazer uma visão geral das ideias principais para poder trabalhar. Bom, então é isso por hoje e até o próximo. Tchau, tchau.